Por que você não fecha a unha e a gente fuma um pouco? Não precisamos ficar loucos, só atingir um estado ideal de temperatura e pressão para falar tudo o que deve ser falado sem incorrer nas grosserias habituais. Bem-vindos ao Mini Mundo número 6. A gente começa esse programa ouvindo Saudade do Futuro, disco de 2005 do Jimmy Joe. Baita disco. E esse é o tema de hoje, Saudade do Futuro. Saudade do tempo que a gente podia planejar o que ia fazer amanhã, né? Bom, nesse primeiro bloco a gente tem estreia de quadro novo do Tempo do Bob, do Fábio Alt. Vamos ter também o clipe Stay Home, do Acruz Cesper. Vamos ter Carlos Ferreira, Tiny Gallery, da Leslie Silva. E, para começar, Lúcifer Cabra, no Pra Quem Nunca Sai de Casa. Até que você tem muito estilo. Pra quem nunca sai de casa. No mundo da lua, o ciclo continua. Na órbita do lixo da NASA. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos os espectadores do programa Mini Mundo. Eu sou Lúcifer Cabra. Por que eu fiz isso? Bom, o que eu ando fazendo é cinema. Já faz alguns anos, agora eu estou fazendo meu primeiro longa-metragem, que é um documentário musical sobre as construções simbólicas de uma cidade em disputa. E esse filme tem a ver com o meu planejamento de futuro. É a primeira vez que eu consigo, de uma forma mais bem elaborada, trabalhar com o cinema para falar sobre as coisas que realmente importam. Tem a ver com abrir o coração para enxergar o mundo que é o que está lá fora da minha zona de conforto, fora dos meus privilégios. O máximo que eu consigo fazer é, não digo nem planejar, mas criar supostas expectativas para daqui a um ano ou dois. O futuro é algo que me gera ansiedade, então eu não tento criar expectativas de longo prazo, apesar de que eu acho muito bonito quem faz isso. Em relação ao meu futuro, eu quero morar na praia e virar surfista. Bem de boa, ficar suave. A gravação do meu primeiro disco e a montagem do meu primeiro longa são as coisas materiais e subjetivas que conseguem organizar o meu planejamento para o futuro. Eu acredito que toda forma de espiritualidade é positiva. O ciclismo é algo fantástico, assim como a natação e o Kung Fu. Sobre Cristo, eu acho que o Bloco da Laje falou tirar o Jesus, né? Vai se fuder. Uma música pra ouvir na Ilha do Resguardo. Binaural Sounds. Negro Léo, que lançou o disco. Parece que a gente vive num sistema que tá num estado zumbi e esse zumbi ele é muito pós-verdade, ele é muito arrogante e não consegue admitir que ele não consegue se sustentar mais. Então acho que esse trabalho que a gente vem fazendo do filme tem a ver com elaborar essa complexidade que é a cidade e como ela está fadada ao fracasso. Bom, essa experiência faz com que eu reflita um pouco sobre as questões que foram levantadas. Queria agradecer pela oportunidade da entrevista. É nóis!
A Luiz é um cineasta de merda. Imitando o Godard pra pegar as menininhas. O mergulho. Quero lembrar, não esquecer nada, reviver. O filtro da minha vida é ser Quixote. O que mais gosto dos quadrinhos é que podemos narrar histórias com os nossos punhos. Nós, derivados da poeira das estrelas que viraram absurdamente linda, absurdamente iluminada. Impõe as suas regras de cultura e lida com isso como a verdade deveria mudar tudo. Tudo mudou. Com 50 anos, os meus olhos já não são mais os mesmos. Eu, a ilha, louco, investigador do paranormal, o cético místico, o ficcionista, e veja, tu separas ainda a fantasia da realidade. Em pleno século XXI, um sopro do vento. Eu sou só esse som do mar, afogado que mergulha no fundo do oceano para te encontrar. Infinito movimento alternativo. Mesmo que a morte seja um faço, a relação vou e volto, retardo,
Eu não sou ela, não ser, eu sou tu estar aqui. E não há uma relação, mas há uma fantasia, uma insistente fantasia de tu olha para mim, olha para dentro de fato, olha dentro de mim. E você vê tudo já morto. O meu corpo, a tua alma está destruída. Que forma eu estou? Sólido e líquido, a liberdade das escolhas, a caixa da palavra, infinito, o labirinto, umbral, o fundo do poço, mas o tabuleiro. Quanto mais eu não enxergo a pista de dança, mais a delirante e romântico eu me sinto. O que exatamente espera de mim? Sim, eu não vou voltar, não vou mais existir. Por favor, segue com a tua vida. Cuida-te. Amanhã eu paro de fumar. Amanhã eu paro. Amanhã, por volta desse mesmo horário, quando me der aquela vontade de fumar, vou tomar um café ou alguma outra coisa. Mas agora deu. Amanhã parei. Já fumei bastante, sei que tá me fazendo mal. Amanhã paro. Amanhã é o dia certo, porque hoje ainda não dá, mas amanhã sim. Amanhã paro. Sei que posso ter dito algo assim ontem, que essas coisas a gente pensa que sabe, mas às vezes não sabe. Amanhã sim eu paro. Se amanhã a vontade de fumar ultrapassar a vontade de parar de fumar, aí fumo um pouquinho e digo, amanhã eu paro de fumar. No segundo bloco desse Minimundo número 6, a gente vai ter A Roupa dos Outros em Busca do Sobretudo Perdido de Proust, o historiador Gilvan Veiga Dockhorn, áudio-poema de João Pedro Wappler, The Bigs com I Know It, e a gente começa com os nossos queridos Jones and Marys. Começa agora o programa Jones and Marys. À primeira vista, o homem do ano 2000 parecerá o mesmo que o de hoje em dia. Contudo, logo veremos que se produzirão nele profundas mudanças. Segundo os sábios, haverá dois tipos de pessoas. Umas altas, delgadas, nervosas ou quase neuróticas, de cabeça bem mais pequena, de dentes irregulares, de nariz longo e afilado. Deles sairão os artistas e os intelectuais. Contrário a este grupo estarão os outros, completamente opostos como configuração física. Bem mais gordos, de feições muito lindas, tipo boneca, de pés e mãos pequenos. Esse tipo de humanidade viverá em clima psicológico muito distinto do atual. Não existirá ou quase terá desaparecido o temperamento agressivo ou violento, próprio de um tipo físico musculoso e quase sempre baixo, ainda que haja exceções. E quando as haja, formarão a parte da população que nunca poderá deixar de existir, da gente má e que está fora da lei. A humanidade do ano 2000 será, segundo se crê, mais sensível, mais inteligente e mais artista que a humanidade de que tomamos parte atualmente. Que isso, John? Ficção científica? Antes fosse. Isso aqui é uma enciclopédia da metade dos anos 50. Esse texto é uma previsão dos cientistas da época de como seria a humanidade no ano 2000. Que bizarro. Tu não viu nada? Lê esse texto aqui. No ano 2000, o homem não será mais escravo do tempo. Disporá dele para seu gozo pessoal, posto que as coisas estarão organizadas de tal maneira que seu horário de trabalho permitirá o atendimento de todas as suas necessidades materiais e espirituais. Nossa, então essas são as famosas previsões de Aldous Huxley? Sim, mas com uma redação de texto de 1950, tudo pode acontecer. Qual é o próximo texto que tem aí? Nada de comida, pílulas. É sabido que se leva muito menos tempo em comer que em fazer a comida. Ainda que se saiba que comer bem tome também algum tempo. Também produz prazer. Mas o homem do futuro vai seguramente prescindir de alguns desses prazeres da boa mesa, ainda que, do nosso ponto de vista, isso pareça bastante insano. Já se está estudando a maneira de criar no laboratório, partindo de substâncias orgânicas, a carne e as verduras. Isso será uma verdadeira revolução dentro da química,
mas os especialistas têm a esperança de consegui-lo por meio de um processo que se denomina fotossíntese. Certamente essa alimentação se concentrará em pastilhas. Não haverá necessidade de cozinhar. Não será preciso ir a lugares especiais para comer. Tudo isso representa economia de tempo. Não será necessário dormir. Mais pílulas. O homem do futuro não dormirá. Suprimirá as horas de sono com uma pílula que, sendo ingerida, lhe proporcionará a mesma sensação de descanso. Uma pílula substituirá 8 horas de sono. Isso significa que as pessoas dorminhocas não poderão experimentar os prazeres de um lindo sonho. Em troca, a intensidade da vida será constante. Quer dizer que se estará tão acordado às 3 horas da manhã, como às 9 da manhã, como às 5 da tarde. Então não mais teremos necessidade de dizer: oxalá o dia tivesse 48 horas, porque esse desejo será realizado. Tá, e esse tal homem do ano 2000 não vai se divertir? As diversões do homem no ano 2000. O passatempo preferido será o telecem. Para usá-lo, o homem terá que revestir-se com uma espécie de escafandro feito de matéria plástica, cheia de um líquido especial que servirá de condutor. O telecem será um aparelho muito especial. Bastará apertar-se uns tantos botões para que em frente dele se comece a viver um intenso mundo de ficção. Não só poderá ouvir-se vozes e cantos, não só perceber-se-á o relevo dos corpos, como também poder-se-á perceber perfumes e odores, e tudo terá a sensação de uma coisa viva. Está claro que isso redundará em prejuízo dos teatros e dos espetáculos em geral. Tudo tá vazio. Embora dada a necessidade que tem o homem de sair, de acotovelar-se com seus semelhantes, de ver o mundo com seus olhos e não através de aparelhos, o mesmo deixará de vez em quando sua confortável casa e irá dar uma volta. Eu não nasci pra isso! Eu preciso sair! Eu preciso ver gente! Eu preciso bater perna! Esse texto tá me deixando grilado. E o mais estranho é que, de uma forma muito sui generis, algumas coisas até que se realizaram. Tá, lê mais uma previsão aí então. Todos seremos jovens. É sabido o empenho que o homem tem e como sempre tem sonhado em prolongar o seu período médio de vida. Mas qual será o seu estado físico? O que sabemos existir num homem velho? Decrepitude? Desalento? Um agarrar desesperado à vida com um aspecto físico lamentável? Não. Disse que o homem viverá muito mais tempo, mas que os velhos, isto é, os octogenários, nonagenários e até os centenários, se movimentarão de um lado para o outro, cheios de atividade, de vitalidade e de dinamismo. Essa me lembrou o Mick Jagger com aquele corpinho enxuto e bisavô. Boa noite e até o próximo Jones and Marys. O Sobretudo de Proust. Vestir-se significa acrescentar objetos ao corpo com a única intenção de dar-lhe uma aparência. Marcel Proust se vestia do mesmo jeito desde que tinha 20 anos. Sob colarinho dobrado, usava gravatas mal atadas ou largos plastrons de seda rosa. Por ser magro, dava-se ao luxo de coletes trespassados na frente, uma rosa ou uma orquídea na lapela do redingote e luvas claras com pespontos. Uma cartola de abas retas e uma bengala de passeio completavam-lhe a elegância. Mas até nos dias mais quentes de verão, sempre vestia aquele pesado sobretudo forrado de pele de lontra, lendário para aqueles que o conheciam. Quando Marcel Proust morreu, seu irmão Roberto e sua cunhada Marthe, em uma curiosa forma de autopreservação, se livraram instantânea e irrevogavelmente de tudo que havia pertencido a ele. Venderam móveis, objetos, manuscritos, cartas e papéis a um comerciante de antiguidades, o Sr. Werner. Robert só preservou a recherche. Mas há algo nos objetos que se assemelham às nossas ideias ou às sensações que temos deles. Assim, o Sr. Jacques Guérin, admirador de Proust e escandalizado com o descarte, compra o espólio do escritor. Guérin, industrial de perfumes da Casa d'Orsay, e um colecionador incansável. Ao longo dos anos pressiona Werner por mais tesouros e ele confessa: há uma coisa que quero lhe contar, Sr. Guérin. Saiba que gosto de pescar e todo domingo vou até o Marne, onde tem um barco.
Madame Marty é tão bondosa que uns tempos atrás me disse: pegue o sobretudo de Marcelo e proteja as pernas do frio úmido do rio. E confesso que a partir de então fico com ele em volta dos pés. Só estou lhe contando porque sinto que é o meu dever de consciência. Nos anos 70, o figurinista Perutozzi teve um encontro com Jacques Guerrin nos subúrbios de Paris. No laboratório, cercado de prateleiras com amostra de óleos e essências, ele pôde ver o sobretudo de Proust, guardado dentro de uma caixa parda atada com barbante. Tozzi procurava, em nome de Visconti, ambientes para filmar em busca do tempo perdido. Hoje o sobretudo de Proust está no Museu Carnavalet em Paris. Não está em exposição porque seu estado é bastante precário. Poucas pessoas o veem. Bem, eu sou Gilvan Veiga Dockhorn, professor da Universidade Federal de Santa Maria, historiador, e em 2015 eu lancei esse livro chamado Saudades do Futuro, pela editora Facos, da UFSM. É um livro que aborda a transição que ocorreu no Brasil entre 1974 e 1985, principalmente enfatizando seus aspectos de continuidade e ausência de marcos de ruptura entre um regime autoritário e um processo que se queria democrático. Ele tenta analisar de que maneira permanecem estruturas autoritárias, relações autoritárias, sujeitos autoritários, práticas autoritárias, mesmo num regime democrático, como se dá uma certa continuidade do autoritarismo no Brasil. É interessante pensar que, simbolicamente falando, nós herdamos um patrimônio autoritário que não foi desconstituído, não é só um patrimônio em termos de estrutura institucional, mas práticas políticas, práticas sociais, práticas culturais autoritárias. Simbolicamente, metaforicamente e cruelmente, nós vivemos uma pandemia que nos tolhe a possibilidade de projetar o futuro com um governo que reconfigure e reatualize esse discurso autoritário e essas formas autoritárias de governar e de se relacionar com a sociedade. Cruel isso. O título do livro, Saudades do Futuro, é baseado numa crônica do Luiz Fernando Veríssimo, de 2007, que dizia no seu final que, no final, o que a gente mais sente falta do passado é o futuro que ele previa. É o futuro que ele previa. É isso. Há um estágio, reverso à perda, onde tudo isso remonta à sede de um laço. Há uma teta desnutrida, lambida com atenção por aquela criança aqui de dentro. Há um mastro de folhagens outrora rasas, hoje incorporadas à camiseta de cada dia anterior. Há uma manhã que canta, e tal tarde sinfônica que desata da sua boca e nunca mais volta a ser como antes. Há tal desajuste de funções primárias com fins lucrativos para o sol se pôr com devida atenção. Há um copo de licor cheio de pó que toco agora, mas não encho até o topo. Há essa noite e esses vizinhos dormindo na escada, pois ninguém nunca teve um apartamento tão perfeito como aquele de 10 anos atrás. Há a esperança na nova canção para os velhos tempos.
No future, no future. A gente assiste agora Dúvidas de César Fraga, o incrível videozine Cronenberg de Fabiano Gumo e começamos com Pipocando Psicanálise com Bárbara Corsetti. Pipocando Psicanálise. Outro dia, meu filho Joaquim, com 6 anos, veio me falar uma frase que ele ouviu e o impactou, e me disse: o futuro começa agora. Quer dizer agora? E agora? E agora? Já que o futuro é sempre um pouquinho para frente? Ele descobriu há cerca de 1 ano sobre passado, presente e futuro e ficou fascinado, assim como ficou com a frase. Neste momento em que estamos vivendo muitas incógnitas e cenas impactantes sobre a estrutura social, política, econômica e ambiental, há uma nítida dúvida sobre como pensar o futuro. Como será o amanhã? Como viveremos ali na frente? Nosso presente em isolamento abre portas para enxergarmos o próprio, mas principalmente escancara janelas para identificarmos que pensar somente o próprio foi o que nos fez chegar até aqui, onde poucos têm muito e muitos morrem de fome. Também nos mostra que o mundo é um todo coletivo e que a pandemia toca em todo canto possível de estar. Existem laços necessários para serem feitos. Laços que definem o olhar para o outro. Laços que atuam pensando o coletivo. E são estes laços que estão salvando vidas hoje. As dúvidas sobre o futuro são reais se mantivermos o lugar do próprio como único manejo social. Se ignorarmos os valores que o coletivo nos chama, que estão associados com empatia e solidariedade. Existem outras formas para atuarmos com o outro, outras lutas que sejam feitas com mãos dadas, lutando por um futuro melhor para todos. E são estas lutas que podem gerar um futuro diferente. Eu vou fechar citando Brecht, que diz: nada deve parecer natural. Nada deve parecer impossível de mudar. Leonardo? Ei, Leonardo! Leonardo? Você pode me mexer, Leonardo? Peraí. Porra, Leonardo, não aguento mais ficar aqui parada, meu. Peraí, Mona, só mais um pouquinho. Ah, Leonardo, tu falou que era rapidinho, eu tô aqui há um tempão. Pois ainda tem um monte de coisa pra fazer, eu tenho que ir no super, eu tenho que fazer um monte de coisa em casa. Aí, pronto, deixa assim mesmo. Ufa! Eu tenho fé nas minhas dúvidas. Por favor, me poupe de tanta certeza sobre o meu amor. Tenho fé nas minhas dúvidas. Por favor, me poupe de tanta certeza sobre o meu amor. Não me leve a mal, nem tente me curar.
of life, fear 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 of E o Minimundo 6 vai terminando por aqui. Não esqueçam de se inscreverem no nosso canal e curtirem o nosso vídeo. É isso aí, o futuro é vórtice, né? Mas a gente segue caminhando. E vamos terminar em alto astral com Denizele Cardoso e o Tesão Coletivo. Quando isso passar, porque vai passar, eu tenho fé.
fantasiando coisas loucas enquanto está aberta. Eu sei que dói fisicamente esse tesão na madrugada. O corpo pede, mas não tem ninguém pra abraçar. Mas logo há, quando isso passar, a gente vai transar. Quando isso passar, a gente vai transar. Quando isso passar, bateu tesão, né? Ligou pra amigo. Eu já conheço teu funcionamento. E entre nós tá tudo tranquilo. Eu sei, eu sei, eu sei. Bateu tesão, bateu tesão, bateu tesão. Quando isso passar, a gente vai transar. Quando isso passar, a gente vai transar. Quando isso passar, a gente vai transar. Bateu tesão, bateu tesão, bateu tesão. Quando isso passar, a gente vai transar. Quando isso passar, a gente vai transar. Todo mundo quando isso passar, a gente vai transar. Quando isso passar, a gente vai transar. Tão gostoso. Quando isso passar. Vai, essa ficou muito a fuder, ainda bem que o Kali gravou ali, né?